A alemã Nora Krug mora há quase 20 anos nos Estados Unidos. Ela é ilustradora, escritora e professora universitária em Nova York. Durante uma visita à Alemanha, a encontramos no Memorial Plötzensee, em Berlim, um espaço dedicado às vítimas do regime nazista. Para ela, como alemã vivendo no exterior, sempre houve um sentimento de culpa implícito. Assim como provavelmente muitos outros alemães, cresci sabendo que alguns familiares eram soldados, mas não nos permitíamos necessariamente sentir tristeza ou a dor da perda. No meu caso, a primeira vez que me permiti ter esses sentimentos foi quando li as cartas do irmão do avô do meu pai. Eram cartas muito emocionantes. Ele não defendia a ideologia nazista. O livro Heimat, Ponderações de uma Alemã sobre sua terra e história, já foi traduzido para vários idiomas e ganhou diversos prêmios. O romance gráfico conta a história de parte da família de Nora, principalmente do avô e de um tio soldado que morreu jovem. Não é uma obra focada em apontar vítimas ou culpados. É sobre a grande massa que permaneceu passiva, simpatizantes que tornaram possível a existência do regime nazista. Era provavelmente o maior grupo. Mas falar sobre isso é muito ambíguo, porque entre esses seguidores havia aqueles que salvaram a vida de judeus e outros que cometeram as piores atrocidades. De alguma forma, é o grupo que talvez nos cause mais desconforto, porque é com ele que mais nos identificamos. Nora conduz o leitor a uma viagem pelo passado da escritora. Como quando ela, uma jovem alemã no exterior, era chamada de nazista, quando ficou envergonhada ao conhecer um sobrevivente do Holocausto em Nova York, quando tentava mudar o sotaque para não ser reconhecida como alemã, e como, aos poucos, ela sentiu a necessidade de conhecer a história da própria família. A cada viagem à Alemanha, Nora saía em busca de material em lojas de antiguidades, comprava fotos e documentos. Qualquer coisa que pudesse ajudá-la a entender a época, as circunstâncias e o significado de ser alemã. Eu cresci na Alemanha com a cultura e o idioma alemães. É claro que isso significa que meu entendimento de pátria está profundamente enraizado à Alemanha. Embora eu more nos Estados Unidos, me sinta mais em casa lá do que aqui e também tenha lá a maioria dos meus amigos. Quando estou na Alemanha, não consigo chamar os Estados Unidos de pátria. Porque, para mim, essa palavra está fortemente ligada à infância, ao lugar que te definiu desde muito cedo. Para mim, essa é uma parte importante do conceito de pátria. Für mich ist das schon ein wichtiger Teil des Heimatbegriffs. Nora também entrevistou familiares e analisou tudo o que conseguiu encontrar pelo caminho, até mesmo um caderno de escola do tio. Uma das coisas que mais a chocou foi uma frase que definia os judeus como cogumelos venenosos. Uma evidência de como as crianças eram influenciadas pelo fanatismo racial do regime nazista. A partir de relatos e documentos, Nora fez o rascunho das ilustrações que depois foram finalizadas no computador. Por exemplo, o momento em que a família do pai recebe a notícia da morte do primogênito Franz K., de apenas 18 anos, durante uma batalha. Quando a prima do pai da escritora contou essa história, nas palavras de Nora, abre aspas, o passado emergiu como se saísse do gelo derretendo, fecha aspas. Durante o processo de criação do livro, Nora aprende que a compreensão de pátria não carrega apenas coisas boas. Der Begriff Heimat verändert sich immer mit der Gesellschaft auch oder mit O conceito de pátria vai mudando com a sociedade, com a evolução social, com o passar do tempo. Cada pessoa deve ser capaz de determinar o que pátria significa para si. Por isso, o título do livro é Heimat. É uma tentativa de aproximação amorosa com a Alemanha, mas, ao mesmo tempo, digamos, um compromisso de que é preciso continuar lidando com o passado. dass man sich immer wieder mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen muss. De acordo com Nora, pátria é tanto o peso do passado como a saudade de músicas, paisagens e objetos. Ao mesmo tempo, luz e escuridão.